Uma nova pesquisa com intenção de voto para a eleição presidencial no Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. Lula, do PT, tinha 37% em abril. Em maio e em junho, 39%. Em julho, 40%. Agora, 39%. Com a margem de erro, varia de 37% a 41%. Flávio Bolsonaro, do PL, tinha 32% em abril, depois 33%, 29% e 28%, agora 30%, com a margem de erro de 28% a 32%. Ronaldo Caiado, do PSD, tinha 6% em abril, depois 4%, 3%, 4% e de novo 4%, com a margem de erro de 2% a 6%. Renan Santos, do Missão, tinha 2% em abril e em maio, em junho e em julho 3%, agora 4%. Com a margem de erro de 2% a 6%. Romeu Zema, do Novo, tinha 3%, depois 4%, e 2% em junho, julho e agora. Com a margem de erro, tem até 4%. Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema estão empatados dentro da margem de erro. Indecisos, 5%, 5% de novo, depois 10%, 11%, agora 10%. Brancos nulos ou que não vão votar, 11%, 10%, 9% e 8% nas pesquisas mais recentes. Cabo Daciolo, do Mobiliza, escritor Augusto Cury, do Avante e Samara Martins, da Unidade Popular, marcaram 1 ponto. Clariana Barão, do Democracia Cristã, Edmilson Costa, do PCB, Hertz Dias, do PSTU e Leonardo Avalanche, do PRTB, não pontuaram. A Quest também pesquisou 4 cenários de segundo turno. O primeiro entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula, do PT, tinha 40% em abril, 42% em maio, 44% em junho, 45% em julho, agora 44%. Com a margem varia de 42% a 46%. Flávio Bolsonaro, do PL, tinha 42%, depois 41%, 38%, 37%, agora 39%, com a margem de 37% a 41%. Indecisos, 2%, depois 3% e 4% nas 3 sondagens mais recentes. Brancos nulos ou que não vão votar, 16%, 14% em 3 pesquisas e agora 13%. Outro cenário testado foi uma disputa entre Lula e Ronaldo Caiado. Em abril, Lula aparecia com 43%, em maio 44%, em junho, julho e agora 45%, com a margem de 43% a 47%. Ronaldo Caiado, do PSD, 35% em 3 pesquisas, depois 36%, agora 37%, na margem de 35% a 39%. Indecisos, 4% nessas 5 últimas pesquisas. Brancos, nulos ou que não vão votar, 18%, 17%, 16%, 15% e agora 14%. Também foi testada a disputa entre Lula e Romeu Zema. Lula tinha 43% em abril, em maio 44%, em junho e julho 45%, agora 46%, com a margem de erro de 44% a 48%. Romeu Zema, do Novo, tinha 36%, depois 37%, 35% em 2 pesquisas, agora 34%, com a margem de 32% a 36%. Indecisos, 4% em 2 pesquisas, depois 3% e 4% nas 2 sondagens mais recentes. Brancos nulos ou que não vão votar, 17%, 15%, 17% e 16% nas 2 últimas pesquisas. Agora o cenário entre Lula e Renan Santos. Lula tinha 44% em abril e 45% em maio, junho, julho e de novo agora, com a margem de 43% a 47%. Renan Santos, do Missão, tinha 24%, depois 28%, 31%, 33% e agora 35%, com a margem de 33% a 37%. Indecisos, 5% em 2 pesquisas e 4% nas 3 últimas sondagens. Brancos nulos ou que não vão votar, 27%, 22%, 20%, 18% e agora 16%. A Quest também divulgou uma pesquisa com a avaliação que os brasileiros fazem do governo e do trabalho do presidente Lula. Em abril, 43% aprovavam o trabalho de Lula. Em maio, 46%. Em junho, 47%. Em julho e agora, 48%. 52% desaprovavam em abril. Depois 49%, 48% e 47% nas 2 últimas pesquisas. Não souberam ou não responderam
5% nessas 5 sondagens. A Quest pediu ainda que os entrevistados avaliassem o governo de maneira geral. Em abril, 31% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em maio e em junho, 34%. Em julho e agora, 36%. Regular, 26%. Depois 25% e 26% nas 3 sondagens mais recentes. A avaliação negativa era de 42%, depois 39%, 38% e 36% nas 2 pesquisas mais recentes. Não souberam ou não responderam 1% e 2% nos 4 últimos levantamentos.